Bom dia, nono ano. Começando mais uma aula de matemática, hoje geometria. Falaremos sobre figuras semelhantes. No dia a dia, dizemos que duas coisas são semelhantes quando são parecidas, quando têm algumas propriedades comuns. Assim, frequentemente dizemos que pessoas, animais, plantas, prédios, automóveis e muitos outros objetos e figuras são semelhantes. Já em matemática, não é a mesma coisa. Usamos o termo semelhante em um sentido mais específico, mais restrito, pois estamos interessados nos objetos ou nas figuras que mantêm a mesma forma com variação ou não das medidas de comprimento das dimensões. Quando ampliamos, reduzimos ou reproduzimos uma foto, por exemplo, as medidas de abertura dos ângulos correspondentes não mudam e as medidas de comprimento dos lados da foto ampliada, reduzida ou reproduzida mantêm proporcionalidade com as medidas de comprimento dos lados correspondentes da foto original. Então, a gente vai ver as fotos no slide seguinte, que os ângulos permaneceram iguais, né? E que os lados têm que manter a proporcionalidade. Então, vejamos. Se você pegar seu livro e abrir, vocês vão ver essa mesma imagem aqui. Então, nós temos aqui duas fotos, foto A e foto B. Eu posso dizer que a foto B é uma ampliação da foto A, ou eu posso dizer que a foto A é uma redução da foto B. Então, primeiro pontinho aqui de observação. As medidas de abertura dos ângulos correspondentes permanecem iguais. Vejamos aqui. Temos aqui um retângulo A e um retângulo B. Retângulo é uma figura, né, que tem quatro ângulos retos. Aqui do mesmo jeito, quatro ângulos retos. Quatro ângulos que medem 90 graus. Portanto, a abertura dos ângulos correspondentes permanecem iguais. Já as medidas de comprimento dos lados correspondentes são proporcionais. Estão na mesma proporção. Como? Primeiro, temos aqui o comprimento, que é 3, e aqui 4,5. Temos aqui o comprimento, que é 4, e temos aqui o comprimento, que é 6. Então, eu vou dizer que 3 está para 4,5. 3 está para 4,5. A gente já estudou proporção, razão e proporção, assim como o 4 está para 6. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui inversa, os meios pelos extremos tem que dar o mesmo resultado. Multiplicando 4 por 4,5 tem que ser igual a 3,6. Então, 4 vezes 4,5 dá 18. E 3 vezes 6 também dá 18. Então, eu posso dizer que esses lados são proporcionais. Com isso, eu posso afirmar que essas duas imagens são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos correspondentes são congruentes, né? Os ângulos têm a mesmo valor e que os lados correspondentes são proporcionais. Em casos como este, de ampliação de foto, assim como de redução ou de reprodução, dizemos que a foto original e a foto obtida são figuras semelhantes. Nesse caso aqui, a razão é de 4 para 6. Essa razão ela foi simplificada. Dividiu 4 por 2, que deu 2, e dividiu 6 por 2, que deu 3. Então, a razão de semelhança entre a foto maior e a menor é de 2/3. Ou 4/6, né? Essas duas frações, elas são equivalentes. 4/6 é equivalente a 2/3. Frações equivalentes são aquelas frações que têm o mesmo valor. Ampliação e redução de figuras. A ampliação de fotos, a figura ampliada ou reduzida em uma copiadora, as imagens na tela do cinema, a representação gráfica de continentes, países ou cidades por meio de mapas,
A representação gráfica de casas e prédios por meio de plantas, os aeromodelos, as maquetes de edifício, as miniaturas, etc. São exemplos concretos de figuras semelhantes no cotidiano. Por exemplo, temos aqui a Torre Eiffel, em Paris. Essa primeira foto seria a torre real, né, na sua imagem real, no seu tamanho real. E aqui na mão dessa pessoa, a miniatura. Então, perceba que elas são bem parecidas, como a gente falou lá no início. Para ser semelhante, no caso aqui, uma é redução da outra, tem que ter a mesma proporcionalidade, que é o que a gente está verificando. Então, essa torre que está na mão dessa pessoa, ela é uma redução da torre original. Aqui do lado, nós já temos um quadro, né, que está lá na parede, e esse detalhe ele foi ampliado para que a gente pudesse verificar melhor. Então, você pode reduzir uma figura ou você pode ampliar essa mesma figura, sempre levando em conta as dimensões, né? Os ângulos correspondentes têm que permanecerem iguais e os lados têm que ser proporcionais, para que essas figuras possam ser semelhantes. Ampliar ou reduzir uma figura significa conservar a forma dela, mantendo as medidas de abertura dos ângulos correspondentes e modificando proporcionalmente todas as medidas de comprimento. Nas figuras de cada um dos itens abaixo, né, dizemos que B e C são ampliações de A, ou eu posso dizer que A e B são reduções de C. Então, você vê aqui, ó, figura A, B e C. Eu posso dizer que o B e o C são ampliações da figura A porque elas estão maiores. Ou eu posso dizer que o A e o B são reduções da figura C porque elas estão menores. Então, é questão aqui de ponto de vista. Quem você está comparando com quem? Eu posso dizer que A é uma redução de B, ou eu posso dizer que B é uma ampliação de A, e assim por diante. Figuras semelhantes e figuras congruentes. A figura semelhante a gente já viu. Os ângulos, né, de abertura têm que ser congruentes e os lados têm que manter a proporcionalidade. Então, mantendo essas regrinhas, a figura ela é semelhante. E quando é que a figura é congruente? Vejamos aqui, ó. Como você viu, quando reproduzimos, ampliamos ou reduzimos uma figura, dizemos que as figuras obtidas são semelhantes à figura original. Veremos agora quando temos figuras congruentes. Vamos comparar aqui a figura A com a figura C. Comparando figura A com a figura C. Qual seria a razão de proporção entre a figura C e a figura A? Ivone, não tem valores aqui, como é que eu vou saber? Mas você pode contar os quadrinhos aqui, ó, do lado. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 quadrinhos aqui na figura C. Agora você observa a figura A. Quantos quadrinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 quadrinhos. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, a razão de proporção entre a figura A e a figura C, ela é de 2. Ou seja, a figura C é uma ampliação da figura A. Eu multipliquei a figura A por 2 para encontrar a figura C. Ou eu posso dizer que a figura A é uma redução da figura C. Ou seja, eu peguei a figura C e dividi por 2 para poder fazer essa figura A. Agora, vamos comparar a figura A com a figura B. Só de olhar, você já vê que elas são totalmente iguais. Você tem 6 quadrinhos aqui, você tem 6 quadrinhos aqui. Então, a razão de semelhança aqui seria 6 dividido por 6, que é igual a 1. Ou seja, elas são iguais.
Então, figuras que são exatamente iguais, que a razão de semelhança é igual a 1, a gente diz que essas figuras são congruentes, certo? Então, ela é semelhante quando o ângulo de abertura são congruentes, quando os lados são proporcionais, e quando essa proporcionalidade, a razão é igual a 1, a gente diz que, além de ser semelhante, elas são congruentes, porque são exatamente iguais, têm as mesmas medidas, ok? Na dúvida, você volta, assiste o vídeo novamente e vamos já fazer uma atividade para melhor entender. Até mais, beijos.